Olá pessoal, agora eu farei uma breve introdução à aula experimental que vocês vão ter usando a técnica de espectrometria no infravermelho. Nessa aula nós tentaremos abordar um pouco sobre as diferentes formas de se obter espectros explorando a radiação no infravermelho e também diferentes técnicas para obtenção dos espectros em relação à forma de se apresentar a amostra, a radiação no infravermelho. Para então usar como exemplo, nós pegamos uma molécula bastante simples, porém que tem aplicações na química de alimentos, que é o ácido benzoico. Um dos usos do ácido benzoico é como conservante em bebidas e em alimentos. Um dos interesses que nós poderíamos ter em usar essa técnica seria na quantificação do ácido benzoico nesses alimentos, nessas amostras de refrigerante, por exemplo, mas para esse semestre, infelizmente, o acessório do equipamento que permite essa análise ele está estragado, então nós teremos que fazer outros tipos de avaliações, nós teremos que explorar essa técnica de uma maneira diferente, mas infelizmente o aspecto quantitativo ele não vai poder ser explorado por essa limitação instrumental que nós teremos. Fundamentalmente, vocês já conhecem um pouco do fenômeno de absorção da radiação infravermelho. Ela se dá pela variação então do estado vibracional e rotacional que as moléculas podem apresentar e acaba então produzindo um espectro típico dessas moléculas. O processo de absorção ele é estudado na técnica clássica de FTIR, que vocês então terão a oportunidade de verificar no laboratório. E além disso, existe um outro fenômeno que é o espalhamento da radiação infravermelha com a técnica de espectrometria Raman. Então, vocês também vão usar um outro equipamento de espectrometria Raman, para caracterizar o ácido benzoico e poder, inclusive, comparar as características espectrais obtidas pela absorção da radiação no infravermelho e pelo espalhamento da radiação infravermelha na técnica de Raman. O espectrômetro de infravermelho ele funciona centralizado em um constituinte que é chamado de interferômetro de Michelson. Na realidade, existem os espectrômetros de infravermelho dispersivos, que são muito parecidos em alguns constituintes. Há um espectrofotômetro na região do ultravioleta e do visível, usando uma espécie de monocromador para fazer a varredura espectral. Porém, há uma série de limitações com relação a esse tipo de equipamento. Então, nós temos a maior parte dos equipamentos atualmente sendo baseados na chamada de espectrometria no infravermelho com transformada de Fourier, chamada FTIR, como eu apresento para vocês. Então, essa técnica ela é fundamentada no interferômetro de Michelson, que é apresentado para vocês. Esse dispositivo, então, ele é constituído por um divisor de feixes que faz com que a radiação que chega a partir de uma fonte de radiação no infravermelho, ela seja dividida. Metade dessa radiação vai ser direcionada para um espelho fixo e vai voltar no sentido desse divisor de feixe. A segunda metade dessa radiação dividida, ela vai incidir também sobre um espelho, porém um espelho que possui mobilidade, ou seja, um espelho móvel que
com uma certa velocidade, ele oscila entre 2 pontos. E então, a radiação refletida por esse segundo espelho, ela vai ser combinada à radiação refletida pelo espelho fixo e então ela vai chegar até o detector. O fato é que a combinação de uma radiação com uma distância fixa em relação à radiação com uma distância variável nessa oscilação do espelho vai gerar então um chamado interferograma, que é um gráfico de intensidade oscilatória da radiação que é detectada ao final então dessa análise e que, por meio de uma transformada de Fourier, ela pode então passar para o domínio da frequência. Então, a radiação oscilatória ela é determinada, ela é detectada no domínio do tempo e, como vocês observam nessa figura aí, nas letras B e letra E, nós temos uma amplitude oscilatória da radiação em chamado interferograma. Se nós tivermos apenas um único comprimento de onda na composição desse interferograma, na hora que for feita o tratamento pela transformada de Fourier, nós vamos verificar, conforme ali na letra C, um espectro da intensidade, da potência em função da frequência, com apenas uma frequência característica daquela onda. No caso de mais de uma frequência entrando na composição do interferograma, quando nós fizermos o tratamento, nós então teremos isoladamente a determinação de cada uma dessas frequências, ou seja, de cada um desses comprimentos de onda, e também a intensidade de cada uma dessas leituras. Nós temos nesse outro gráfico, então, na letra B, um interferograma mais típico de uma análise por infravermelho, e na letra A, uma banda espectral, então, típica da conversão para o domínio da frequência, ou como nós quisermos converter, também para o domínio do comprimento de onda. O espectro completo, então, de emissão, de absorção no infravermelho, ele se dá pela passagem da radiação através da amostra ou por algum processo complementar à transmissão da radiação através da amostra, e o que será verificado então é o quanto de radiação que vai ser absorvida por essa amostra, que é atenuada, o quanto de radiação do feixe da fonte que vai ser atenuado então por essa amostra. Enfim, o resultado final é que nós teremos um interferograma que vai então gerar um espectro. Por ser uma técnica que consegue detectar todos os comprimentos de onda que passam pela amostra numa radiação policromática ao mesmo tempo, ela não tem perdas de sensibilidade em relação, por exemplo, a uma técnica dispersiva. E além disso, a obtenção desses espectros é mais rápido. Uma vez que esses espectros podem ser obtidos num tempo mais curto, o que geralmente é feito é a obtenção de vários espectros, o acúmulo de vários espectros sobrepostos. Então, pela promediação do sinal, nós conseguimos um ganho da razão sinal-ruído no espectro final que pode ser obtido. Eu mencionei para vocês que o ideal seríamos fazer uma quantificação dessa técnica do ácido benzóico, mas para isso nós teríamos que ter um controle da radiação absorvida, e uma das formas de se fazer isso é por uma técnica, um acessório complementar ao espectrômetro de infravermelho, que é o dispositivo de reflectância total atenuada, ou chamado ATR. Nesse caso, o que se faz é com que o feixe de radiação ele penetre sobre uma fina camada da amostra, sofrendo sucessivas reflexões. Em cada um desses processos de penetração, então ali nós temos o feixe de radiação em vermelho,
sendo transmitido através de um cristal, e então esse cristal em contato com uma superfície da amostra, por exemplo um líquido, ele vai penetrar brevemente sobre essa superfície, sendo então tendo a sua radiação atenuada. À medida então dessa atenuação, nos confere um espectro que pode então ser usado para finalidades qualitativas e quantitativas. Como eu mencionei para vocês, essa etapa quantitativa, ela, infelizmente, não vai ser explorada, porém, então, vocês usarão da técnica para explorar um pouco as diferentes formas de obtenção dos espectros. Nós faremos a comparação do espectro de absorção no infravermelho e do espectro Raman, e também prepararemos o ácido benzoico de diferentes formas, por exemplo, por meio de pastilhas de brometo de potássio, e também a formação de um filme do ácido benzoico em um suporte usando-se o Nujol. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a análise na espectroscopia vibracional no infravermelho. Esse aqui é o equipamento. Ele é um equipamento por transformada de Fourier. E a gente vai trabalhar com dois tipos de análise. A análise em uma matriz sólida, que é feita com uma pastilha de KBr, porque o KBr é invisível nessa faixa do espectro, que é o infravermelho. E vamos fazer em Nujol, que é um líquido, um óleo mineral, no qual você vai dissolver a sua amostra. Então, primeiro vamos trabalhar com o KBr. Esse KBr aqui, ele é grau espectroscópico, ele é mais puro e ele também está seco, porque a água ela interfere na análise do infravermelho. Então, vamos proceder primeiro ao maceramento do KBr para deixar ele num pó bem fino. Bom, agora que a gente já macerou o KBr, a gente vai fazer a pastilha do branco para o equipamento. Então eu vou mostrar para vocês como é que se monta o pastilhador. Primeiro você coloca a base do pastilhador, coloca essa peça sobre a base, essa peça de alumínio sobre o aparato e coloca o KBr dentro do equipamento já montado. É importante ressaltar que não se pode colocar muito KBr, pois senão a pastilha vai ficar muito grossa, e é importante que ela seja o mais translúcida possível para fazer o branco. Posso colocar a amostra aqui dentro, é importante dar uma espalhada no material para a pastilha ficar homogênea. Após espalhar o material dentro do pastilhador, vemos com essa peça, com a parte mais lisa, e posicionamos ela sobre o pastilhador e rotacionamos um pouco para espalhar o material. Posicionamos essa outra peça sobre o aparato e vamos colocá-la na prensa. Importante segurar por baixo, porque essa parte é móvel. Colocou na prensa, vai prensar até 7000. Segurando a alavanca, a gente abre essa chave para aliviar a pressão. Deixa o aparato descer um pouco, fecha, retira, posiciona ele de ponta cabeça de como estava, retira essa parte, retira essa peça aqui e a gente observa a nossa pastilha de KBr. A pastilha já foi alocada no porta-amostras, que consiste de duas peças de imã para segurar a pastilha de KBr, e a gente vai posicionar a pastilha dentro do equipamento.
É importante ressaltar que não se pode ficar conversando muito enquanto o equipamento estiver aberto, porque isso pode afetar e colocar uma banda de CO2 no seu espectro, que vai te atrapalhar. E se conversar na hora que está preparando a amostra em cima da amostra, isso vai acabar aumentando a umidade da amostra e vai acabar colocando uma outra banda de água. Então, vou abrir aqui o equipamento e inserir a amostra. Existe um feixe de laser passando e é importante deixar a sua amostra alinhada, passando o laser por dentro da amostra. Agora temos que vir no software e fazer o nosso background da pastilha de KBR. Ok. Bom, já obtivemos o espectro do branco, agora vamos preparar a amostra para proceder à análise. Então, enquanto eu estava colhendo o espectro, já maceramos o KBR e o procedimento é análogo ao anterior. A diferença é que agora a gente vai colocar a amostra. É importante não colocar muita amostra, porque senão você vai acabar tendo bandas muito intensas que vão acabar ultrapassando o espectro, comumente chamado de estourar o espectro. Isso não é interessante. Então, uma pontinha de espátula. E procede-se a maceração. O procedimento foi análogo ao preparo da pastilha do branco. Essa aqui é a pastilha da amostra. Posiciona o ímã para segurar a amostra. E agora vamos proceder à análise. Nosso analito é o ácido benzoico, então vamos lá. Bom, viemos em Measure e aqui selecionamos o modo que queremos. Queremos o espectro em transmitância, absorbância. Conseguimos até tirar o interferograma. Aqui é o número de scans. Quanto maior o número de scans, menor o ruído. E aqui é a faixa que queremos no nosso espectro, que vamos fazer o espectro de 400 a 4.000 centímetros a menos 1. Então, clicamos aqui e salvamos o nosso espectro. Aqui é ácido benzoico. Salvar e clicamos em Sample. Bom, agora que tivemos o espectro, devemos exportá-lo para vocês poderem tratá-lo posteriormente. Então, clica com o botão direito em Export e salvá-lo em TXT.